né? É isso aí. Olá! Tudo bem com você? Ó, comecei diferente hoje, hein? Tá diferente, mudou. Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de história. Faltou um chá, assim, né? Tipo, né? Eu tomando um chá. Vocês estão aqui? Não tinha percebido. Tudo bem com você? Brisa, né? Desculpa. É isso aí, beleza? Vamos lá. Mais uma aula de história, Vamos continuar falando dos evangélicos. Vamos começar falando dos aleluia! Aleluia! Vamos lá. Luteranismo, né? Falei todo o processo, falei de crise da igreja, mostramos as safadezas da igreja católica naquela época, com 600 anos atrás, entendeu? Long time ago, né? De um mundo tão distante. É o Shrek, né? O tão distante? Acho que é Shrek, não é? É Shrek. Tá certo, senhor. É Shrek, né? É Shrek. Sim. Beleza. Então, o mundo tão... Ou, né? Há muito tempo, uma galáxia muito distante. Star Wars. Ai, meu Deus, o último filme foi um cocô. Tô tão puto. Enfim. Fala de reforma protestante, né? Lutero, a gente tá falando aí do Lutero, e os nobres protegeram Lutero, né? Porque os nobres achavam interessante essa uma nova instituição, do Sacro Império Romano Germânico, né? Surge ali, né? Que é hoje a atual Alemanha, mais ou menos, essa região aí do Lutero. E aí, turma, o Lutero fez umas mudanças importantes e eu já citei algumas para vocês, né? Eu acho que eu falei pelo menos a primeira e a segunda, sei lá. Falei da primeira e da segunda, eu acho, né? Falei da questão de traduzir a Bíblia, né? Falando que a pessoa, ela consegue sozinha agora interpretar a Bíblia, ela não precisa necessariamente de um padre, né? E na igreja, necessariamente. Não que ele vai abolir os cultos, nada disso, mas você pode agora ler a Bíblia. E o Novo Testamento lá é super easy, fácil de ler, de entender, enfim, é bem mais tranquilo do que o Antigo Testamento, pensando em Bíblia, né? O Alcorão, sabia que eu nunca li o Alcorão? Eu queria ler, podia comprar, né? Podia comprar o livro sagrado dos muçulmanos, para dar uma lida, ver. Deve ter na internet, né? Deve ter, óbvio que deve ter, enfim. Vai ver lá, não sei, dar uma folhada, ler, enfim, né? Talvez. Quando tiver férias de novo, lá em 2032, né? Quando a gente tiver férias de novo, né? Ai, meu Deus, saudade. Duro, Júlio, né? Tentando aqui, né? Só imaginar os outros. Você tem amigos que estão de férias? Vocês têm, né? Nossa, dá uma inveja, né? Sim. Inveja. Você fala assim, Sabe? né? Aí você fala, vai quebrar o dente nessas férias. Isso aí. Ai, professor, credo. É isso mesmo, vai quebrar o dente. Vai quebrar o braço. Mentira, gente, credo, cruz. Enfim, tá aí, tá? E o fé como meio de salvação, aí atrelando muito ao Santo Agostinho, né? A fé como o único meio para você conseguir se salvar. Eu falei que negava a figura divina do Papa, eu lembro que eu comentei, certo? Desde o momento em que ele queimou a bula, lembra lá? O Papa manda uma cartinha pro Lutero e falando que ele que ele está sendo expulso da igreja. Então ele queimou, falou, dane-se, quem é você? Você é um homem qualquer, você é um homem como eu também. Né? Então nega a figura divina e aboliu o culto aos santos. Por isso nas igrejas evangélicas você não encontra nenhum tipo de santo, nenhum tipo de imagem nas igrejas evangélicas. Nada. O pessoal falam que são quem cultua os santos são os que praticam idolatria, né? Que acabam tendo um ídolo, idolatrando um santo, sendo que você tem que idolatrar somente a Deus, enfim. Tá? Manteve o batismo, a questão do batismo, obviamente, manteve, mas da criança, vai ter uma diferença aqui já, tá bom? E defendia um governo mais forte do que a igreja. Aí o lance dos nobres. Por isso que os nobres apoiam o Lutero. Os nobres vão falar, a gente vai ter mais força do que a igreja. E o Lutero defendia isso mesmo. O governo tem que ser mais forte que a igreja. Né? A igreja tem que estar nos braços, embaixo do governo, não acima do governo. Tá? Beleza? Só que é o seguinte, aí a galera, mano, pensa. Quem era o setor social que estava mais pé da vida com a igreja? Que estava barrando o lucro, que estava barrando os problemas. Quem é? Qual era o setor social que estava louco para a igreja ser enfraquecida? Burguesia. A burguesia.
Burguesia, 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 burguesa, burguesa. Gente, hoje eu tô muito musical. Eu tô percebendo isso. Sei lá, acho que essa aqui é a quarta aula. Às 4 horas eu cantei. Não sei, ou no sexto ano eu não cantei, não lembro. O Arthur tá aí, não sei. Bem, enfim. Aí a burguesa falou, mano, da hora, velho. Caraca, mano, é nóis, mano. Lutero, chupa, padre. Chupa, freira. Aqui, ó. Vai se ferrar, não sei o quê. Cantei, Júlia? Cantei? Putz, cantei. Cantei em todas as aulas hoje. Chupa, a burguesa tava assim, ó. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Aí o Lutero fala, então, eu também condeno a usura. Vai. Cara, aí tá fudendo, porra, mano. Tá de saco. Cara, a burguesia ficou dessa cara, tipo. Quê? Que porra é essa, velho? Que patifaria é essa, mano? Você é contra a usura também, Lutero? Sou contra os juros, com essa cobrança de juros. Sou. Porque o dinheiro é um instrumento do demônio, é um instrumento do unha suja, do capeta. A burguesia fala, caralho, meu Deus do céu. Tanto tempo a gente lutando contra a igreja, aí tem esse porpeta aí, esse Lutero, velho, que consegue finalmente bater de frente com a igreja. Falou, mano, agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Aí vem com essa... A burguesia fica frustrada. A burguesia fala, caraca, mano. Bem, faz sentido, né? Tá do lado dos nobres, né? Numa lógica mais feudal também. Condena a usura. Acho que eu coloquei submissão da igreja ao Estado. Coloquei de novo. Não precisava colocar. Tá. Entendi. Acho que agora aqui porque eu coloquei aqui. Amplia o apoio da nova doutrina, né? Se utiliza do Estado, né? Se utiliza do governo para conseguir ampliar, né? É isso, tá bom? O Lutero com o apoio da nobreza, os nobres no seu pedaço de terra vai impor, obviamente, o luteranismo, certo? Vai expandir o luteranismo. E aí, enfim, a burguesia fica tipo você no aniversário, aquela criança no aniversário, manja, tá doce, tá, mano, mas ela ficou rabugenta, ficou pé da vida, fala, mano, caramba, não tem bolinho de queijo. Sacanagem. Já fui em festa que não tinha bolinho de queijo, fiquei triste. Em buffet, falei, mano, impossível, como assim? Fiquei puto. Criança. Era uma criança com espírito de comilão. E até hoje sou assim. Bem, beleza. Tá aí, né? Tem essa semelhança entre Lutero e a Igreja Católica. Só que nesse contexto eu vou mudar de slide, tá? Não sei se já terminou ou não, enfim, vou mudar de slide. Só que é o seguinte, nesse contexto em que o Lutero está vivendo, o que o Lutero fez foi muito marcante. Ele falou, mano, caramba, ele rompeu uma instituição muito que durante séculos, durante a Idade Média, vem se impondo, foi se impondo, né? Enfim, e tendo influências ainda em alguns reinos. Se a gente pensar no reino de Portugal e Espanha, que eram considerados reinos católicos, enfim, ele quebra com a força que é o Papa. Nisso, turma, gera revoltas camponesas, tá? Vão ser conhecidos como os anabatistas, essas revoltas camponesas. E qual que é o contexto dessas revoltas? Porque tem um levante muito grande, especificamente nessa região aí do Lutero, nessa região da Reforma Protestante. Por quê? Porque é o seguinte, o contexto. Você tem uma quebra da autoridade da Igreja Católica. E a Igreja Católica ela é símbolo de uma estrutura feudal, de uma estrutura de servidão. Quando eu quebro a autoridade da Igreja, eu quebro a estrutura de servidão. E a estrutura de servidão era uma estrutura, obviamente, que reprimia os camponeses, que colocava os camponeses em uma situação de pobreza, de miséria. Não à toa que lá na peste bubônica, camponeses morreu a rodo, né? Então aí surgem essas revoltas camponesas ligadas à religião, né, os anabatistas. Vou mostrar aqui uma curiosidade bem interessante aqui para vocês. O líder dos anabatistas era o senhor Thomas Müller. Esse U é com 2 pingos, é trema? Não é trema, acho que esqueci o nome dele, mas tinha 2 pinguinhos no U, né? Thomas Müller. Enfim, tá aí, tá? Obviamente lutando por terras. E aí, olha que interessante, acho que o
O Lutero vai ser contra. Alguém consegue explicar por que ele vai ser contra? Não sei. Vamos lá. Não sei. Alguém chutaria por que ele vai ser contra o Lutero? Essa revolta? Resposta está no slide já. Lutero tem apoio de quem mesmo, gente? Nobreza. Exato. Você acha que camponês está lutando, quer pegar terra de quem? Da nobreza. Dos nobres. Você tem concentração de terra. E é óbvio porque o Lutero vai ser contra, né? Ele apoiar os camponeses é perder a proteção da nobreza e ele vai morrer, vai ser morto, certo? Então por isso que o Lutero ele vai ser contra, tá? Só que o interessante é dos anabatistas que descendem aí os batistas, tá? A igreja batista ali vem desse grupo, tá? Claro, passa umas gerações aí, surgem os batistas. E olha que interessante, o que eles vão começar a defender, e aí vai acontecer nas igrejas evangélicas. Eu não tenho que batizar a criança quando criança. Eu não tenho que... não fez o menor sentido aqui. Nossa, cometi muito erro ali. Quando você tem a criança, é injusto eu fazer o batismo nela ali. Porque ela não toma decisão. É alguém impondo a ela. Quando ela criar maturidade, aí sim, se ela quiser seguir o caminho de Deus, tal, essas coisas, aí ela vai ser batizada quando adulto. Vai ser batizada quando ela tiver a fé, enfim, necessária para seguir esse caminho, certo? Então eles condenam o batismo de uma criança. Condenam. O batismo tem que acontecer com uma pessoa adulta, com uma pessoa sã, racional, falando, não, eu quero seguir esse caminho. Certo? Beleza? Tá aí a curiosidade aí, ó, os batistas. E aí, porque assim, eles aí são os batistas, né? Por causa que eles acreditavam no batismo só com uma pessoa adulta. A pessoa adulta que aí sim ela tem que ser batizada, tá? Ou a partir de uma certa idade, enfim. Beleza. Bem, seguinte, tá pegando fogo lá na Alemanha, lá no Sacro Império Romano Germânico. O negócio tá ruim, tá pegando fogo, católico perseguindo luterano, luterano perseguindo católico, aí vem os anabatistas, vem os camponeses, e lá vem Lutero pela esquerda, vem pela direita, enfim, né? Zona, guerra, confrontos. Só que aí então o Carlos X fala, tem que resolver esse negócio aí, tem que resolver essa parada, velho, tem que fazer alguma coisa. E ele vai lá e faz. A famosa uma reunião, a dieta de Spira, tá aí, ó, né? A dieta, tá aí o Carlos V, né? Ele faz uma reunião com a nobreza alemã, como eu falei para você, a nobreza estava rachada, eu falei na aula passada. Não era todos os nobres que apoiavam o Lutero, era metade. Uma parte ali apoiando o Lutero, e outra parte falou, não, mano, vou apoiar o Papa, eu sou católico desde pequenininha, desde criancinha, mano, é o Papa que tá certo. Bem, então ele faz uma reunião e propõe uma nova doutrina. Quer dizer, na verdade, desculpa, não propõe nova doutrina. Essa nova doutrina que é o luteranismo, a nova doutrina é o luteranismo. O luteranismo vai ser proibido divulgar. O luteranismo, divulgar. Pode fazer culto? Pode fazer culto. Pode fazer culto à vontade, mas você divulgar esse culto não pode. Então, essa nova doutrina aqui, até tinha que mudar, depois eu vou editar. Colocar luteranismo aqui. Proibia a divulgação então, do luteranismo, dessa nova doutrina. Proibia a divulgação. Então, te dou liberdade de culto, mas sem divulgar. E aí, os luteranos vão falar, que absurdo, mas como assim a gente vai poder divulgar? Como que a gente vai fazer tal? E aí que surge o termo protestante, tá? Porque eles fazem um protesto contra essa resolução da dieta de Spira, ou de Espirra, não sei, né? Atim, saúde. Ai, piada ruim. Nossa, que horrível. Mas é aí que surgiu os protestantes por causa desse protesto aí, tá? As guerras religiosas elas vão continuar, até que finalmente em 1555 você tem a paz de Augsburg, tá? Nessa paz de Augsburgo é o seguinte, ele define da seguinte maneira, mano, cada nobre, cada pessoa ali, né, cada governante, cada duque, cada, sei lá, conde, cada um aí resolve qual que vai ser a sua religião e os súditos vão ter que seguir. Ponto, acabou. É isso. Cada um cuida do seu. Cada região vai ser de uma religião, cada região, isso tá certo, cada região vai ser uma determinada religião com base na escolha do nobre, de comandar aquele território, comandar aquela terra. Ponto, acabou. Chega, gente.
para com essa briga, chega, vamos colocar uma paz nisso. Ainda continuou com conflitos, não resolveu muita coisa não, viu, gente? Mas é isso. As regiões vão ter autonomia de escolher a religião, enfim, mas aí ia ter que a religião do governante, no caso, né, a religião do nobre, e os súditos vão ter que aderir. Só que aí fica nessa troca, né? Parte da família católica, parte da família luterana, enfim. Então, os confrontos e as guerras ainda continuam dentro do Sacro Império Romano Germânico. Beleza? Tá? Dúvidas? Tá? Vou pro próximo, tá bom? Pode ir. Beleza. Vou pro próximo lá, então, que é o famoso João Calvino, o famoso calvinismo, tá? E é com o João Calvino que a burguesia fala: aí esse mano é nosso, esse mano tá com nós. Vamos lá pro João Calvino. João Calvino, tá aí, né? John Calvino. João Calvino, ele surge na França, tá? Só que ele foge, ele tem que fugir, porque ele faz críticas à Igreja Católica na França. E a França é extremamente católica. Os caras são, assim, católicos. Bem, só se lembrar da igreja de Notre Dame, lá, da catedral, isso. Da catedral de Notre Dame. A igreja católica é muito forte em Paris, na França. Então, o João Calvino ele tem que fugir e ele chega em Genebra em 1536, na Suíça, tá? E a Suíça, ele chega depois, tá aí, né, a cidade suíça, e ele chega depois de uma guerra civil religiosa lá, dentro da Suíça, dentro principalmente de Genebra. Ele chega após uma guerra, após um confronto. Tá? Isso é bem interessante de ver que o luteranismo, enfim, abriu a porteira para guerras, para disputas religiosas aí, tá? Daí o que acontece? Só que quando o Calvino ele chega aí em Genebra, chega na Suíça, as cidades elas estão passando por uma grande atividade comercial, uma grande atividade. O porto aí de Genebra não para de chegar produto. Então os comerciantes, a burguesia suíça tinha um protagonismo muito grande ali dentro do país, dentro daquele reino. Daí, senhoras e senhores, os comerciantes, obviamente, não viam a Igreja Católica com bons olhos. A Igreja Católica não protegia o comércio. A Igreja Católica, ao contrário, condenava o comércio, prejudicava, né, os comerciantes, condenava o lucro, a cobrança de juros e assim por diante. E é uma junção de fatores aqui, né? Porque com o comércio, as rotas comerciais são rotas culturais, é através dessas rotas que chegam as ideias humanistas, então há ideias críticas, certo? Até coloquei aqui, coloquei, né? Gera um espírito crítico em Genebra, falando, peraí, a religião não tem que se intrometer no comércio. Peraí, qual que é o limite da igreja? A igreja tem que ter um limite, calma lá, peraí, né? O humanismo, né? A lógica humanista, a lógica humanista do antropocentrismo, da valorização do ser humano, faz com que, então, dê esse impulso para os comerciantes quererem romper com a Igreja Católica. E aí, exalta também as características individuais. Então, essas características individuais é bem interessante. Tipo, em que sentido é aqui essas características individuais? O seu destino ainda não está traçado. Ah, não, o Calvino vai acreditar na predestinação absoluta. Exaltar as características individuais aqui, então, era no sentido de eu ter condições de interpretar Deus. Eu poder interpretar a Bíblia, vendo uma herança bastante também do Lutero. Eu, como indivíduo, consigo, sim, interpretar a Bíblia, tomar certas decisões, certo? Essa questão do indivíduo, do crítico, né? Desse ser crítico, de eu me enxergar como indivíduo, me enxergar como eu sou uma criação de Deus. Deus está presente em mim. Então, como eu não posso, como assim eu vou ser um nada? Né? Então, essas ideias humanistas acabam circulando bastante em Genebra, fazendo com que, obviamente, quebre com a Igreja Católica. E aí vem o João Calvino, o mais famoso dentro aí da região de Genebra. E aí, assim, a lógica é a mesma com Lutero. Vai quebrar a Igreja Católica, vai condenar a indulgência, vai criticar, enfim, todos aqueles problemas da igreja que eu coloquei para vocês. Os padres não respeitando o celibato, padre que não sabia ler a Bíblia, padre não sabia ler a Bíblia em latim, né? Eu vou mudar de slide, tá, gente? Só que o que acontece? Obviamente, Calvino vai ter diferenças com Lutero, bem, eu já disse aqui para vocês em relação ao comércio, né? É isso que vai
pegar bastante aqui em relação ao Calvino com o Lutero, né? Essas diferenças. O Calvino vai acreditar numa predestinação absoluta, né? Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Ah, mas como eu vou saber se eu vou para o céu? Já respondo isso aqui para você. Olha isso aqui. A Bíblia como base da religião, não é necessária a existência de um clero regular. Olha a questão do indivíduo. Olha, eu consigo ler a Bíblia. Eu não preciso de um clero regular. Eu não preciso de uma igreja com uma instituição católica. Não, eu consigo sozinho ler a Bíblia. Eu consigo comunicar com Deus. Aqui o Calvino vai ser bem radical nesse quesito. Né? A Bíblia como base da religião. Logo, já sendo a Bíblia a base dessa religião, para que de um clero? Por que eu preciso de um clero? Eu consigo ler a Bíblia. Para que um intermediário? Tá? E é o seguinte, e já que você quer ir para o céu, todo mundo quer salvar a alma aqui no caso, né? Salvação da alma. Como eu sei que eu vou ser salvo? Como eu sei que Deus ama a minha alma? Se você tem uma boa disposição para o trabalho. Por exemplo, para o Calvino, você aí que está quase morrendo, vivendo de UTI aí, vendo essa aula, você vai para o inferno, você está com preguiça, você quer dormir, você quer descansar, você quer dormir. Vai para o inferno. Vai ficar com o capeta lá, porque você tem que estar disposto, você tem que estar afim, tem que ter afinco. A lógica calvinista aí, né? Do esforço, do trabalho, do comércio. É isso que, se você tiver isso, então é um sinal que Deus ama a sua alma, então você vai para o céu. Relaxa, viu? Não desista não, você consegue. Calma, viu? Você aí que tá com preguiça, relaxa, né? Aí você, não, professor, relaxa, já fui, professor, já tô de boa. Então tá aí, o lucro ser aprovado por Deus, então o comércio, a disposição para você trabalhar é um sinal que você poderá ser salvo, tá? E é por causa disso que o calvinismo se espalha mais rápido, né? Eu estou num período de renascimento comercial, renascimento urbano, nessa lógica de circulação de moeda, de dinheiro. Ora, o calvinismo, ele vai se encaixar, né, nesse momento, nesse período. O calvinismo, ele, encaixa, por isso que ele se espalha mais rápido que o luteranismo e vai ser mais famoso até. O Lutero tem um impacto gigantesco porque ele dá um início, né, ele é o start, mas depois disso é o calvinismo que vai ficar popular. Tá? Aí vem os puritanos, os huguenotes, enfim, que é tudo calvinista, mas com nomes diferentes, na França e na Inglaterra, tá bom? Beleza? Esses são os dois, Lutero e Calvino, são os principais reformadores. Tem outros? Tem mais um, que é um rei da Inglaterra. Alguém lembra mais ou menos, assim, por que a Inglaterra estava de mal, assim, da Igreja Católica? Alguém lembra o evento que provocou não essa ruptura, mas essa relação menos harmoniosa entre ingleses e Igreja Católica? Alguém lembra qual foi o evento que gerou isso? Fez com que a igreja... Professor, fala de novo, por favor. Falo. Existia um evento, vai existir, vamos lá, vai ter a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é baseada no seguinte, rompimento com a Igreja Católica. Então você teve Lutero, Calvino, que espalharam suas ideias por toda a Europa. Mas vai ter um governante, e é o governante inglês, o rei. Vai ter um rei, ele, rei, vai romper com a igreja. E é o rei da Inglaterra. Não foi o rei da França, da Espanha. Você teve ali súditos camponeses que foram aderindo, ou burgueses que foram aderindo ao calvinismo, ao luteranismo, e assim por diante. Beleza, mas você teve um rei, um cara que representa o Estado, o Estado inglês, britânico. Por quê? Que a Inglaterra, por que o rei inglês rompe com a Igreja Católica? Porque existia algum atrito já antes disso. Que atrito foi esse? Que rusga foi essa que ficou entre ingleses e a Igreja Católica? Entre ingleses e a capital, né, da Igreja, Roma, o Vaticano, né? Alguém lembra o evento? Professor, foi por causa que o rei separou e quis casar de novo e aí a igreja não permitia, Isso e aí. aí ele quis construir outra religião. Motivo pro rompimento. Beleza. Só que antes de acontecer esse rompimento, Maria,
já estava uma relação desgastada já. Já tinha um problema aí. E que a gente viu um evento desse nas aulas anteriores. Qual que evento foi esse? A Guerra dos 100 Anos. A Igreja Católica apoiou a França na Guerra dos 100 Anos. E a Guerra dos 100 Anos foi um confronto entre França e Inglaterra. Então, quando a Igreja apoia os franceses, como que você acha que fica os ingleses? Falam, porra, eu também sou católico. Nós aqui também é católico. Como assim você apoiou os franceses? E aí não sei se você vai lembrar o porquê desse apoio. Lembra que você tinha um papa lá que era escolhido pela França, né? Lá em Avignon, na cidade de Avignon, que é a famosa cisma do Ocidente, né? O que aconteceu? A cisma do Ocidente. E aí você tinha um papa que era escolhido pela França, que fazia um papa francês ali em Avignon e um papa escolhido em Roma. E aí a igreja fez um acordo com a França, falou, ó, quando você parar, eu apoio você na Guerra dos 100 Anos, mas aí você considera a gente como o papa verdadeiro, né? Aí o escolhido que está em Roma como o verdadeiro papa. O rei Francisco falou, não, beleza, é nós. E nesse apoio que a igreja deu à França, fica uma rusga aí com a Inglaterra. Então, tá aí o início dessa rusga, né? O início dessa relação que ficou estremecida entre ingleses e a igreja, né? E vai ser o Henrique VIII, então, que vai romper, alguns séculos depois, vai romper com a igreja. E aí, como a Maria falou muito bem, é por uma questão, não só um casamento, vou explicar melhor aqui. O Henrique VIII, ele tem queixas com a igreja católica já numa questão econômica, né? Os impostos arrecadados pela igreja, o dízimo, era o rei que tinha que mandar. E o rei falava, pô, mas muito dinheiro aí, né? Eu queria que o dízimo aí fosse reduzido para que eu possa arrecadar mais, para que eu possa tirar mais. Você tem um confronto aí, já mais um confronto entre os reis ingleses e a igreja por uma questão de impostos. Eu quero pegar, quero morder esse dinheiro aí que você está pegando aqui dos meus súditos, né? O rei falando. Então você tem esse choque. Outro problema. Você tem uma luta pelo divórcio, e aí esse foi o estopim, né? O que acontece? O Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, que era filha do rei espanhol. Só que o que acontece? O Henrique VIII não estava conseguindo ter com a Catarina um filho homem. Consequência, Henrique VIII, Catarina, casado, com uma espanhola. Caso ele morresse e não tivesse filho homem, a coroa britânica ia para a Espanha. A Inglaterra poderia ter um rei espanhol. E isso gerou um medo, assim, falou, mano, já era, velho, a gente vai perder o trono para a Espanha? Não, tem que arranjar um jeito. E aí, o jeito que o Henrique VIII achou foi se separar, se divorciar da Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, uma inglesa, né, uma moça da corte. Henrique VIII pede permissão para a igreja para se separar e a igreja nega o pedido. Ah, amigo, Henrique VIII não pensou duas vezes. Falou, mano, a igreja... E, ó, a Espanha era assim com a igreja, né? A Espanha era assim com a igreja católica. A Espanha falou, mano, não, ó, Papa, ajuda aí, né? Eu, rei da Espanha, também quero ser rei da Inglaterra. Aí você tem um racha. Aí você tem esse rompimento, tá? A igreja nega o pedido e aí é feito o ato de supremacia em 1534. O que é esse ato de supremacia? Garante ao Henrique VIII o representante da igreja, né? Nasce a igreja anglicana, ele vai ser o representante religioso, não só mais o político, mas também o religioso. Então, o Henrique VIII vai ser o Papa para os ingleses. É o Papa para a religião anglicana, que então é uma religião. Por isso que ele faz parte da reforma protestante, certo? Porque ele está rompendo com a igreja católica também, certo? É aí que nasce a igreja anglicana, tá? Aí, como eu falei para vocês, Henrique VIII ele torna-se o chefe político e o chefe religioso da sua igreja. E aí, enfim, vai criar algumas doutrinas, algumas coisas novas. Mas o fundamental vou permitir o divórcio. Eu vou permitir. Porque eu sou o chefe religioso, né? O Henrique VIII vai ser o chefe religioso. Agora, os impostos da igreja
vão para o rei. As terras que eram da igreja vão para o rei. Então, assim, a questão não foi só o casamento e, claro, a proteção do trono, mas também poder dentro da Inglaterra. O dinheiro que é para Roma vai para o rei. As terras que pertenciam à igreja católica agora é do rei anglicano. O Henrique VIII toma as terras da igreja católica. Então, ele fortalece o absolutismo, fortalece sua figura como rei na Inglaterra. Beleza? A igreja vai ficar quieta? A igreja vai ficar calada? Não. Por isso que surge, dentro da igreja católica, a contra-reforma. É o contra-ataque. Se eu tiver a reforma, agora eu vou ter a contra-reforma. A igreja ela vai precisar fazer vou mudar de slide, tá? Vai precisar fazer reformulações. E aqui eu apresento as estratégias utilizadas pela igreja para essa reformulação, para ela não perder, né, fiéis dentro da Europa. Tá aí a famosa reunião, né, o famoso Concílio de Trento, na cidade de Trento. Esse concílio que durou assim, essa reunião aconteceu, sei lá, durante anos, né? Periodicamente essa reunião ia acontecendo, a cada semanas, meses, eles iam se reunindo para tomar decisões. Bem, quais foram as medidas tomadas nesse concílio? Primeiro, medidas moralizadoras. O que eu quero dizer com medidas moralizadoras? Ora, a gente exagerou em certas medidas morais, a questão do certo e do errado. Então, eu vou tomar medidas, por exemplo, mano, a gente não pode continuar usando indulgência, né? A gente não pode achar que, né, o cara pagando tem acesso ao céu. Tipo, mano, né, isso não é moral, isso é imoral. Então, não rola. Né? Vamos baixar, vamos, né, diminuir aos poucos essa vida de indulgência. E uma escola para os padres, né? Uma escola para treinar o padre a, ler a Bíblia, a ele se portar de maneira correta, dele atender as necessidades dos católicos, né, dos fiéis. Então você tem uma escola para treinar, para aprimorar os padres, né, para eles ficarem mais ligados à palavra, né, à doutrina católica e não tipo, o que eu quiser. Certo? Beleza? Então essas são medidas moralizadoras, né, medidas para colocar a igreja no rumo, né? Para colocar, tipo, mano, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer as coisas corretas, né? Com base, sei lá, na Bíblia e assim por diante. Até aí, beleza, né? Fofo, beleza, assumiu o erro e tal, mas vai surgir aqui a famosa... Surgir não, mas vai reorganizar a Inquisição, que era o famoso Tribunal do Santo Ofício. Assim, vai ser através desse tribunal, através da Inquisição, que a Igreja Católica vai tratar quem não for católico. Tipo, vai tratar de maneira super suave, assim, vai respeitar muito a galera. Tipo assim, ó, tem essa foto aqui, ó, por exemplo, né? Tá aí, né? A Inquisição. Suave, tranquilo, assim. Quem não é católico, não, só vai, né? A gente vai só conversar aí um pouco só, né? Se você não for católico. Vai isso aqui também, né? Enfim, trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia aí, né? Vamos conversar aí, né? Não vai ser católico, né? Quer ser evangélico, quer ser protestante, né? Quer ser calvinista, quer ser luterano, né? Não, beleza, suave. Suave, não, tranquilo. Não, a gente respeita bastante aí as suas decisões aí, não, suave. Tranquilo, tranquilo. Fique em paz. Quer ser protestante, né? Beleza. Vai lá. Não travou seu vídeo e eu estou sendo irônico, né? Essa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício vai através do medo, né? A Igreja Católica vai impor o medo, o temor às pessoas caso elas fossem luteranas, calvinistas, começou a perseguir uma porrada de gente. Proibiu livros, né? O famoso Index Prohibitorum, em latim que se chama, mas aí os livros proibidos, então alguns livros que as pessoas não poderiam ter acesso. E para finalizar, a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, né? Os famosos soldados de Cristo, e é eles os responsáveis pela expansão da fé na América, né? No Novo Mundo. Eu tenho uma Europa em que você tem o Henrique VIII anglicano, você tem Lutero, tem Calvino, né? E também você tem outros são os anabatistas, né? A Igreja Católica ela precisa ir para algum local recuperar o número de fiéis. E aí é o Novo Mundo, é a América. Tá? É aí que surge os jesuítas, nesse momento de contra-reforma, de contra-ataque
da Igreja Católica aos protestantes que surgem os famosos jesuítas. Beleza? Certo? Beleza. Isso aí, gente. Tá? Tem a liçãozinha aí, ó, para o dia 8, tá bom? Capítulo 16, para o dia 8 de julho, que é 6, 7... Quarta-feira, gente. Tá? Não se esqueçam. As alternativas, colocar lá e escrever o que tá na alternativa, beleza? E não importa se tá certo ou tá errado, tá? Aí eu vou corrigir para você. Vou começar a corrigir com vocês esse trimestre. Então, faça de maneira natural. Se tá certo ou tá errado, o importante é você entregar. Beleza? É isso. Falou. Vai cortar. Recebi, Vitor. Recebi. Relaxa. Relaxa. No meu tempo. Tá? Relaxa. Beleza?